pessoal, meu nome é Eduardo Fernandes, sou regente, trabalho no Coral USP, no Coral Unifesp e no Coral Gogós. E a gente está aqui hoje para falar um pouquinho com vocês sobre coro cênico. E para isso tem aqui ao meu lado o Reinaldo Pueblo. Tudo bem, Reinaldo? Olá, enfim. Eu sou diretor cênico, mas também sou diretor de teatro, sou professor e também trabalho muito com teatro na educação. E estamos aqui para falar para vocês um pouco o nascimento do coro. Bacana, então falar um pouquinho sobre a história, né? História do coral. O que convencionamos em chamar coro cênico, não? Na verdade tem muitos anos. E para isso temos que nos dirigir ao nascimento do coro, uns 400 anos antes de Cristo. O teatro grego surge associado a festas religiosas em homenagem, em geral, ao deus Dionísio. Thespis, ator e corifeu, é considerado o primeiro diretor de coro e dramaturgo grego. A tragédia é o tipo de narrativa preferido da época, resistindo até os dias de hoje com obras como Prometeu Acorrentado, de Ésquilo, Édipo Rei, de Sófocles, Medea, de Eurípides, não? E no princípio era o próprio autor, não, o poeta, que dirigia os ensaios. Ele era chamado de mestre de coro. Depois, essa tarefa passou para pessoas especializadas. Além desse maestro, o coro tinha um chefe, o corifeu, que entoava o canto, dirigia a palavra aos atores e dialogava com eles, sem abandonar seu lugar. Aristóteles afirmava: o coro deve conceber-se como verdadeiro ator e como verdadeiro membro do drama. Com o passar do tempo, o espetáculo se forma arte performática, misturando música, poesia e dança, executada por exímios coreutos e músicos. Bom, a gente vai dar um salto histórico e vai chegar justamente na transição entre o Renascimento e o Barroco. A primeira obra, considerada uma ópera no final do Renascimento e passagem para o Barroco, é Daphne, que atualmente se encontra desaparecida. Ela foi escrita por Jacopo Peri e Ottavio Rinuccini para a Camerata Fiorentina. Ela é uma tentativa de reviver uma tragédia grega clássica. A ópera surge justamente como uma crítica à falta de entendimento das peças que eram muito contrapontísticas. A ópera vai trazer o recitativo, vai trazer também a melodia acompanhada, o que permite uma maior compreensão do texto. Posteriormente, Peri e Rinuccini, os mesmos compositores de Daphne, criaram Eurídice em 1600, considerada a primeira ópera que sobreviveu até a atualidade. Uma outra modalidade bastante importante que foi desenvolvida na época foi a comédia madrigalesca, que resulta de uma utilização dramática dos madrigais do final do Renascimento e início do Barroco. Esse tipo de gênero tem o coro como protagonista do espetáculo. A primeira obra que se aproxima do conceito de teatro musical moderno é datada de 1728 e se chama A Ópera do Mendigo, composta por John Gay. E anos depois, Bertolt Brecht, baseado na Ópera do Mendigo, escreveu a Ópera dos Três Vinténs. E justamente depois o Chico Buarque escreveu a Ópera do Malandro, baseado na Ópera dos Três Vinténs do Brecht. Que é baseado na Ópera do Mendigo, não? Lá em 1728. Exatamente. Foi no século XIX que o teatro musical começou a se desenvolver na América, tendo um marco inicial a peça Showboat. A integração que já existia entre música, dança e teatro agora passava a ter uma dramaturgia mais elaborada, onde o texto e o coro ganham maior importância. Com o passar dos anos, as peças foram se diversificando e tornaram-se um gênero de enorme sucesso.
eu fico curioso para saber o que aconteceu no Brasil. E o que acontece no Brasil é justamente o surgimento do teatro de revista, que eram peças formadas por esquetes humorísticos, danças de coristas, sátiras do dia a dia, de política e de canções da época. O teatro de revista tem uma grande identidade nacional. Vindo um pouco aqui para o lado da música erudita, a arte performática já estava presente em obras de música do século XX, dos anos 60, 70 e 80, que previam happenings e encenações provocativas. Exemplo disso são as obras de Damiano Cotzella, Ruidismo dos Pobres, Gilberto Mendes, Beba Coca-Cola e Asmatur, entre outras. A entrada de canções de música popular brasileira no repertório dos corais, que acontece de forma sistemática a partir dos anos 60 com os arranjos de Damiano Cotzella, cantados pelo coral da USP, possibilita uma maior interação entre o coro e o repertório, uma vez que o cantor entende o que está sendo dito. Ou seja, a música e os cantores falam a mesma língua, né? Muitas vezes também, né, o que acontece é que essas canções da música popular já trazem em si uma dramaturgia, uma história com personagens que é contada pelo coro. Um exemplo disso é Domingo no Parque, onde os personagens e o enredo todo já está ali presente. Essa aproximação do repertório com o dia a dia das pessoas faz os regentes buscarem um tipo de interpretação e apresentação mais descontraída e mais irreverente. Em meados dos anos 80, vários grupos corais do Brasil buscavam novas formas de apresentação, que não se baseassem nem no teatro e nem na ópera. Samuel Kerr e Marcos Leite são expoentes deste momento de descoberta de uma nova maneira de se fazer um canto coral brasileiro. Aliás, o Samuel é uma pessoa bastante importante na sua trajetória, né, Puebla? Realmente, Samuel Kerr é muito importante para minha entrada dentro do mundo coral, não? Como ele foi muito importante para muitos maestros, cantores dentro do meio artístico, no meio musical, não? E ele me convida para um painel de regência coral em Vitória do Espírito Santo, onde conheço 300 cantores, 300 maestros realmente, não? De todo o país, e a partir de aí recebo convites para trabalhar em diferentes lugares do país. Isso me encaixa dentro do mundo do canto coral. Bom, voltando ao Samuel Kerr, o Samuel contava que a aproximação com o coro cênico para ele veio de um ensaio onde ele pediu para os cantores trazerem roupas da vovó, dos seus baús. Ele percebeu então a alegria que os cantores experimentaram a vestir as roupas e cantar. Ou seja, os cantores estavam ali criando personagens e ele começou a perceber a força que esse tipo de encenação poderia ter no canto coral, nos seus concertos. Já o Marcos Leite sempre buscou um tipo de performance onde o coral atuava de forma descontraída e principalmente bastante reverente. Aqui em São Paulo, o primeiro convite acontece com Mara Campo para montarmos um espetáculo sobre os 300 anos da Revolução Francesa. Desse convite aqui em São Paulo, realmente o coral da USP me convida para trabalhar com Márcia Henschel, não? Fazendo um espetáculo chamado Tarde com Chico. Olha que legal. E depois você acaba trabalhando com todos os grupos do Coral USP e é aí que a gente se conhece, né? E aí que começa a nossa parceria realmente. Agora, a chegada do Puebla trouxe nesse momento, para esse universo, um olhar bem mais profissional para a atuação cênica dos coros. Muda completamente a maneira dos corais atuarem. Keep smiling, but when you're crying, you bring on the rain, so stop your sighing. When you're smiling, when you're smiling, the whole world smiles with you. Bom, pessoal,
pessoal, esse é o primeiro vídeo contando um pouquinho aí de como essa história aconteceu. No segundo vídeo, eu conto um pouco da minha experiência como diretor musical, como regente desse trabalho coral cênico. Espero vocês lá.